Hoje nós vamos falar aqui do que nós podemos aprender com este texto. Nós vamos ver aqui, pela leitura que nós fizemos, que Jesus é o pão, né? Nós hoje tivemos um café abençoado aqui, depois da reunião de oração, onde tivemos ali alguns pãezinhos, né? Um bolo. É evidente que o pão é um alimento natural para nós. O pão, desde muito tempo, é o principal alimento. Por isso Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. E alguns, fazendo uma brincadeira e de forma bem jocosa, vai responder, realmente, nem só de pão, a gente come outras coisas também, arroz, feijão e assim vai. Mas não era isso que Jesus queria dizer. Jesus queria dizer que nem só de alimento físico vive o homem. Então o pão aqui é mostrado como esse alimento fundamental e essencial para a vida. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, há um questionamento anterior a isso. Por exemplo, falam a ele, olha, os nossos pais comeram maná no deserto. Nós somos de uma geração muito essencial para o povo judeu. Nós somos aqui pessoas tradicionais. E nós ouvimos as histórias dos nossos pais, dos nossos antepassados que comeram maná no deserto. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Sim, o pai de vocês comeram maná no deserto e morreram. Mas aquele que come de mim, que o pão da vida eterna, esse viverá para sempre. Jesus usa a própria alegação daqueles judeus para mostrar que ele é o alimento essencial da vida. Nós vamos compreender com essa leitura que Jesus ele tem o poder para multiplicar pães. Então você com certeza já ouviu esse texto aqui, já ouviu esse fato que aconteceu de Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes, capítulo 6 de Marcos, a primeira multiplicação. E hoje nós vamos falar da segunda multiplicação, onde os seus discípulos tinham 7 pães e toda aquela multidão que acompanhava Jesus está faminta. Jesus não quer despedi-los, pois estavam há mais de 3 dias, vieram de longe, todo o alimento que eles tinham já tinha acabado. E Jesus não quer despedi-los para que eles não desmaiem pelo caminho, né? E isso pode acontecer. Quem me conhece aqui sabe que de vez em quando eu faço um jejum ou outro e quase morro, passo mal, né? Mas aquelas pessoas estavam há mais de 3 dias. É evidente que o Everton não ia suportar 3 dias sem comer, sem se alimentar. Mas aquela multidão estava 3 dias sem comer e poderiam desmaiar, desfalecer pelo caminho, e Jesus não quer despedir eles assim. Então pergunta para os seus discípulos quantos pães eles têm. Eles têm 7 pães. Jesus pega aquele pão, reparte, multiplica todos aqueles pães como um alimento essencial para aquela multidão. Nós podemos ter alguma cautela com esse texto. Muitas pessoas, de forma ideológica ou com um pressuposto um pouco deturpado às escrituras, vai defender Jesus como alguém que tem sua prioridade nos pobres, usando essa multiplicação para falar, tá vendo como Jesus multiplicou o pão aos pobres? Essa é a missão de Jesus. Não, Jesus, a sua prioridade era sempre os seus discípulos. Aquela multidão o acompanhava porque estavam presos a seu ensinamento. Então Jesus podia despedi-los, mas ele não faz isso. Nós vamos aprender por quê. O que Jesus nos ensina com esse texto? O que nós aprendemos com esse texto tão longo que nós lemos aqui sobre a vida de Jesus? O que este fato, este evento, este momento da vida de Jesus ensina a nós? Primeiro, nós vamos aprender que Jesus era alguém que tinha compaixão. Veja que ele diz no versículo 1 que ele tem compaixão, tendo compaixão desta gente, tenho compaixão desta gente. Jesus chama de gente porque não estão só judeus ali, há gentios e judeus. Jesus entende que há muitas pessoas ali que nem mesmo merecem a sua compaixão. A primeira coisa que nós aprendemos com a compaixão de Jesus é primeiro que Jesus tem compaixão por quem nós somos. Você acha mesmo que esses 4.000 e os 5.000 da primeira multiplicação se tornaram discípulos, crentes de Jesus? Ficaram firmes com Jesus? Não, Jesus multiplica pães e peixes, eu vou seguir esse mestre. Evidente que muita gente estava ali por puro interesse. Ali gentios, ali judeus, ali discípulos verdadeiros, ali opositores de Jesus. Todo tipo de gente tinha ali, mas Jesus tem compaixão sabendo quem eles eram. Quando nós vamos ouvir o relato de Pentecostes, quantos haviam naquela casa ali que desceu o Espírito Santo? 120. Ué, cadê esses milhares que estavam aqui com Jesus sendo alimentados?
Eles não são todos discípulos de Jesus, fiéis a Jesus, que vão seguir a Jesus por todas as circunstâncias. Mas há um detalhe: Jesus sabe disso. Jesus conhece cada um deles. Jesus sabe que não são fiéis e mesmo assim Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão mesmo sabendo quem eles são. Jesus sabia que a maioria estava ali seguindo por curiosidade ociosa, talvez não tinham o que fazer. Surgiu um cara aí que fica ensinando e está causando umas polêmicas, né? Aquelas pessoas mais ociosas que gostam de dar polêmica, da discussão. E estavam ali falando, olha quem é esse cara, e ouvindo. Jesus sabe que não são discípulos verdadeiros, mas mesmo assim Jesus tem compaixão. Um outro ponto importante que nós podemos aprender é que Jesus nos conhece mais profundamente do que nós mesmos nos conhecemos. Jesus sabe se você o segue por curiosidade, por ser um cristão verdadeiro, por ser um discípulo ainda com dúvidas. Nós temos vários exemplos. Jesus sabe que tipo de seguidores nós somos. Se nós somos seguidores curiosos, interesseiros, né? Ah, eu preciso ir lá na igreja porque minha vida tá, olha, muito ruim, hein? Eu preciso dar um jeito. Jesus sabe se nós somos opositores, né? Às vezes a gente ouve, eu quero ouvir aquele pastor lá, o que ele tem para falar disso aqui? Deixa eu ver aquele pastor pregando sobre essa palavra. Deixa eu ouvir fulano, ciclano, sim. Mas Jesus ainda assim tem compaixão. Jesus também sabe se nós somos discípulos verdadeiros. Por isso a nossa sinceridade e inteireza do coração diz respeito mais ao próprio Jesus, mais ao nosso Mestre, do que aqueles que nos acusam. Por isso, os discípulos que estão ali verdadeiros, eles sabem que com alimento ou sem alimento continuarão seguindo a Jesus. Jesus tem compaixão por quem nós somos. Mas há também uma outra lição importante nesse começo. Jesus tem compaixão por conhecer as nossas necessidades. Veja o que diz o versículo. Porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. Jesus sabe o que está falando. E Jesus falou, alguns deles vieram de longe. Jesus conhece as necessidades daquele povo. Jesus sabia que estavam ali há 3 dias. Jesus sabia que eles não tinham mais o que comer, porque se levaram alguma coisa, já acabou. Não levaram comida para 3 dias. E mesmo assim, por conhecer a necessidade de cada um daqueles homens, de cada um daquela multidão, Jesus tem compaixão. E estar longe, né? Jesus falou, alguns vieram de longe, não é uma referência só geográfica. Não é uma referência apenas de um lugar para o outro. Jesus está também fazendo uma referência espiritual aqui. Muitos daqueles que estão ouvindo seus ensinamentos estavam longe do reino de Deus. Estavam longe de uma verdade pregada. Veja só, Jesus vem na plenitude dos tempos, em um momento onde há uma religiosidade ativa e assídua em todos os corações. As pessoas não são mais sinceras e verdadeiras com Deus. Por isso, Jesus precisa ensinar o que é o reino de Deus, porque ele está justamente declarando, vocês não vivem o reino de Deus. Então quando Jesus fala assim, muitos vieram de longe, sim, vieram de longe porque não têm o que ouvir lá, não têm do que se alimentar lá, não recebem um alimento fundamental, essencial para a sua vida. Jesus tem compaixão deles, conhecendo a necessidade daquela multidão. Há uma lição para nós importantíssima, é de que Jesus conhece as nossas limitações, as nossas necessidades. Se Jesus sabe quem somos, mais ainda sabe do que nós precisamos. Há em nós, infelizmente, uma inclinação natural a de que ensinar a Jesus o que ele deve fazer por nós. Ensinar a Jesus como é que nós queremos viver. Ensinar em nossas orações a Deus o que nós precisamos. Senhor, o Senhor não conhece as minhas necessidades. Então faça a minha vontade. Não foi assim que o próprio Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a orar ao Pai pedindo primeiro a vontade dele. Que ele reine em nós. Senhor, seja feita a tua vontade. Temos dificuldades muitas das vezes de compreender que Jesus sabe o que nós precisamos, que Jesus conhece as nossas necessidades. Talvez na multiplicação daqueles pães, alguns poderiam questionar falando, não, nós não queremos esse tipo de pão. Nós não queremos só isso de pão, nós não queremos pão, queremos outra coisa. Mas é Jesus quem escolhe o alimento. Quando vocês tem 7 pães, então me dá aqui. Nos lembra muito o povo do deserto, que questiona Moisés. Moisés, e aí? Só tem maná todo dia? Só maná, Moisés? Estamos enjoados de maná.
Cadê? Não tem nenhuma carninha, nenhum. Você já olhou para os alimentos da sua casa, aquele jantar e almoço repetido, e você talvez tenha pensado, Senhor, de novo, Senhor, eu já fiz isso aqui já cozido, frito e empanado. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor Jesus conhece o nosso coração, conhece a nossa limitação. Ele sabia que o povo, se fosse embora com fome, iria desmaiar. Jesus não deixaria desfalecer. Jesus não os deixaria partir para a morte, para a fome. Assim também Jesus cuida de nós. Estamos falando de uma multidão onde há misturadas ali pessoas que não são fiéis, que são curiosos, interesseiros, pessoas que estavam ali pelo alimento ou só por ouvir as palavras bonitas de Jesus. Mesmo assim, Jesus não os deixa partir para padecer. Também é assim com você. Jesus não te deixará desfalecer. Jesus não te deixará padecer. Jesus não vai te despedir com fome. Jesus não vai deixar de te dar aquilo que você precisa, daquilo que você realmente necessita. Jesus não vai te liberar para a morte. Jesus cuida de você, Ele tem compaixão de você, Ele te guarda e Ele conhece as suas necessidades. Então a primeira coisa que nós aprendemos na multiplicação dos pães é que Jesus conhece aqueles seus seguidores. Jesus tem compaixão por conhecer quem são. Jesus tem compaixão por conhecer as limitações. Mas uma outra coisa importante, o segundo ponto desta mensagem, deste texto que nós aprendemos, é que nós podemos também aqui ver evidentemente o poder de Jesus. Para nós hoje é muito fácil e tranquilo falar que Jesus é poderoso. Claro que é. Hoje nós temos uma certa tranquilidade para falar isso. E Jesus tem poder, veja os milagres. Veja quantas coisas Jesus fez. Ele ressuscitou, ele venceu a morte e o pecado. Mas Jesus, como homem aqui, andando no meio daquela multidão, precisa fazer um milagre. Acompanhe comigo o texto, no finalzinho do versículo 3, que Jesus chama os seus discípulos. E ele pergunta, fala, o alimento, fala, olha, eu não posso despedir esses homens para morrer. O que seus discípulos respondem? Senhor, onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Não parece a mesma equipe que estava no primeiro milagre. Não parece os mesmos discípulos. Eles trocaram agora entraram os dublês. Porque eles viram Jesus fazer isso. Entretanto, algumas palavras que Marcos coloca aqui intencionalmente nesse texto faz com que nós demos um desconto aos discípulos. O lugar em que o primeiro milagre de multiplicação aconteceu, era um lugar de pastagem. Era um lugar onde haviam fazendas ali, existiam fazendas perto. Então, ainda assim, poderia-se conseguir algum alimento, de alguma forma poderia fazer. Dá para entender que Jesus queria fazer. Que ele precisava do alimento, a gente consegue, vamos dizer assim. Só que a palavra deserto aqui é fundamental para entendermos o questionamento dos discípulos. Os discípulos estão falando, Senhor, nós não estamos em um lugar onde podemos providenciar alimento para essa gente. Você quer que a gente tire água de pedra? Já viu esse ditado? Quer que tire? É impossível, a gente não consegue fazer nada por essas pessoas. E Jesus fala assim, quantos pães vocês têm aí? E eles respondem, 7. Para Jesus ali, andando no meio daquela multidão, e os seus discípulos, e os seguidores, toda aquela cena, todo aquele ambiente, nos ensina coisas preciosas. A primeira, os discípulos falarem do pão no deserto é uma contradição. O deserto significa separado de vida. Quando você, no seu idioma crentez, no crentez, você vai falar com alguém e você fala, estou passando por um deserto. O que a pessoa entende? Que você está na fartura? Você teve uma promoção? Já sei, que você estava aplicando dinheiro e investiu muito e aí deu um retorno muito grande, você está saindo dinheiro por todas as áreas da sua vida, você está num momento muito bom. Então você falou deserto, é isso que ela entende. Deserto, de uma forma bíblica, sempre foi esse momento de sofrimento, de um lugar difícil, ruim. Toda vez que você vê uma referência bíblica no Antigo e no Novo Testamento falando de deserto, você vai ver sofrimento.
Por isso, esta palavra mais hebraica traz essa sensação de sem vida, separado da vida. Por isso, os discípulos falarem assim, pão, que é o pão, que é a vida, neste deserto que é separado da vida, é justamente essa contradição. Não tem como Jesus, num deserto, ter vida. Não tem como Jesus, num deserto, ter pão. Nós vemos aqui o poder de Jesus a ele quebrar este tabu, a quebrar esta referência, falando assim, pode sim, no deserto ter pão. É claro que com as mãos limitadas dos discípulos, eles não poderiam fazer muita coisa, mas quem está com eles ali é Jesus. E Jesus pergunta, quantos pães você tem? 7. Esta possibilidade de ter pão, de ter recurso, é uma possibilidade só para Jesus. É só Ele que tem poder de criar vida no deserto. Só Ele tem poder para essa restauração. Enquanto estão no deserto sem nenhum tipo de recurso, Jesus é o próprio recurso e a própria possibilidade de vida. Por isso Ele diz que Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o próprio pão da vida que está naquele deserto, que simboliza a não vida. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que quando os nossos recursos acabam ou não são suficientes, Jesus ainda pode fazer o milagre da multiplicação. Precisamos aprender a depender mais da provisão de Deus, o nosso Senhor Jesus. Nós temos uma pergunta a nos fazer nesse momento, a refletir. Quando os meus recursos acabam, Jesus é suficiente para mim? Quando a minha vida está se acabando em um deserto árido, seco, num calor causticante, Jesus é suficiente para eu viver nesse deserto? Ou porque eu tenho Jesus, eu não poderei viver em nenhum deserto. Eu não poderei sequer pensar em viver nenhum sofrimento. O que aprendemos sobre o pão da vida no deserto é que nós passaremos por muitos desertos ao decorrer da nossa vida. Todos eles serão supridos, não por um pão natural e físico, mas pelo pão da vida, Jesus. Vem aquele velho dilema em nossa mente que todos os cristãos enfrentam. Jesus nos basta quando sofremos? Jesus nos basta quando o nosso sofrimento vem contra nós, nos aflige, quando passamos por provações? Jesus é o nosso pão quando passamos pelo deserto? Ou será que só os nossos recursos nos satisfazem? Só quando eu estou bem abastado, vivendo momentos alegres e felizes, é que eu estou satisfeito. Uma outra coisa importante para falar sobre o poder de Jesus nessa passagem é que Jesus tem poder para usar aqueles que são incapacitados. Jesus tem poder para usar os seus discípulos. Ele fala a partir do versículo 6, o texto fala a partir do versículo 6 que Jesus ordena que o povo se assente. E tu pega os 7 pães, começa a partir, agradece a Deus e entrega a seus discípulos para que esses distribuíssem repartindo entre o povo. Jesus não pede para os seus discípulos se assentarem com a multidão. Ora, se lembre que ele conhece cada um que está ali. Ele chama os seus discípulos e parte os pães e fala, vocês vão entregar. Vocês que falaram assim, de onde pode alguém fartá-los? É vocês mesmos. Vocês que perguntaram se era possível que houvesse fartura nesse deserto? É vocês que farão isso. Os discípulos agora têm um cântico em seu lábio, um testemunho, daqueles testemunhos que você gosta. Olha, eu era assim, agora eu sou assado assim. Os discípulos têm isso, porque eles falaram, no deserto não há alimento, mas eles estão entregando o alimento no deserto. Jesus é aquele que tem poder para usar os seus discípulos, mesmo os mais limitados. Aqueles que se acham mais incompetentes, incapacitados, sem nenhuma habilidade para isso. Ao decorrer do trabalho cristão, quantas e quantas pessoas você conversa e que ela fala assim, eu não trabalho, não faço tal coisa porque eu não tenho habilidade e capacitação para isso. E a resposta é,
Que bom. Se você é um desses, que bom que você acha que não tem a capacidade. Que você acha que não consegue fazer. Porque esses recursos vêm do Senhor. É o Senhor que nos habilita. Por isso se chama dom, se chama dádiva, se chama um presente. Porque não é algo que você nasce, é algo que Deus te dá. Os discípulos não têm nenhuma habilidade, nenhuma capacidade para alimentar. Veja que 7 pães, será que talvez daria até para os 12 dividirem? Será que não ia ter briga com aqueles próprios discípulos ali? Mas Jesus os chama e tem poder para usá-los. Jesus transmite a responsabilidade pela multidão, também para os seus discípulos. E há uma pergunta aplicativa para nós. Você se considera um discípulo de Jesus? Você tem vivido a mesma compaixão que falamos anteriormente de Jesus? Você tem vivido a mesma preocupação que o Senhor Jesus tem com aqueles que estão famintos e precisando do pão da vida? Você tem se achegado a Jesus e pego da mão dele pão da vida para distribuir a cada um? Uma das coisas que eu gosto de falar sempre na igreja é que sempre tem trabalho na igreja. Sempre tem trabalho na igreja. O último domingo eu preguei pela manhã na nossa igreja dos IPs e ao final falei, irmãos, há necessidade de pessoas para trabalharem na igreja. Não adianta você falar assim, ninguém me chamou, eu acho que não precisa. Não, precisa, sempre tem. Se você vir amanhã procurar o pastor Jefferson, terça-feira, semana que vem, procurar qualquer um dos irmãos, falando assim, eu quero fazer alguma coisa na igreja, a gente vai te dar uma lista para você escolher o que você quer fazer. Sempre tem trabalho na igreja. O que falta é os discípulos. O que falta são discípulos para trabalhar. Sempre tem Jesus como recurso do que fazer, qual a demanda a se fazer. O que falta então? Discípulos para pegar o pão da mão de Jesus e distribuir a multidão. Nós aprendemos que Jesus tem poder para dar aos seus discípulos uma nova perspectiva sobre o impossível e sobre o deserto. Enquanto para eles o deserto era um lugar sem vida e sem nenhuma perspectiva de alimento, Jesus fala, eu sou o pão da vida. A pergunta que vocês fizeram, de onde poderá alguém fartá-los, está aqui na sua frente. Sou eu, Jesus. Talvez você tenha se perguntado isso. Quem pode me ajudar? Né? Que nem a pergunta do Chapolin. E agora? Quem poderá? Né? Mas Jesus está falando, eu posso. Quem poderá me ajudar nesse deserto? Neste lugar sem vida, que parece não ter perspectiva de futuro. Onde não jorra uma água, onde não aparece um pão. Jesus está dizendo, eu posso fartar. E não farei isso sozinho, ajudarei você a fazer isso. Te darei a oportunidade de fazer a minha vontade. Isso não é só na igreja não é só cantar, pregar, varrer chão. É em toda a nossa vida. Quem Jesus vai usar para converter os seus parentes? Quem Jesus vai usar para doutrinar os seus filhos, sobrinhos? Quem Jesus vai usar para ensinar o caminho da verdade, para salvar os seus colegas, os seus amigos de trabalho? Quem Jesus vai usar para cuidar dos seus familiares? Você. Porque de todos os seus discípulos, Jesus conhece a todos. Jesus conhece a todos. Então, nós vimos no primeiro ponto que Jesus tem compaixão. Compaixão da multidão. Mesmo sabendo que um bando de interesseiros, talvez. Jesus tem compaixão deles. Nós vemos que Jesus tem poder para agir no deserto. Nos lugares mais áridos e sem vida, Ele é o pão da vida. E em terceiro lugar, nós vimos na continuação do relato agora de Jesus saindo daquela multidão e sobram ali muitos pães e já percebemos que Jesus sempre nos dá mais do que precisamos. Sempre. Jesus sempre oferece mais do que precisamos. Então, veja só, se você está passando por alguma necessidade, Jesus está te dando ainda mais do que você precisa. Você ainda padeceria mais do que você está padecendo e sofrendo. Jesus está te dando mais. Nós vemos que Jesus sai dali e ele vai com os seus discípulos até outra região. Seus discípulos vão com ele, esquecem de levar pão. Quando Jesus entra em algum lugar, veja no versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Quando Jesus embarcou e depois partiu para outras regiões, ele desembarca e vai saindo à praia.
vem ali alguns fariseus discutir mesmo, tentar Jesus. Ah, você é o Messias, você é quem diz ser, você é esse poderoso Filho de Deus, então nos dá um sinal. E aqui nós compreendemos, além da compaixão e do poder de Jesus, nós vemos também a tristeza de Jesus. Jesus fica triste em seu íntimo e fala, essa geração fica pedindo sinal. Essa tristeza pode ser encarada de várias formas. Jesus acabou de fazer um milagre maravilhoso, onde ele multiplica os pães. Sobram cestos de pães. Uma multidão é alimentada. Ele mostra a sua compaixão, o seu poder. E quando ele passa de uma margem para outra, Jesus é questionado, tentado a fazer isso. Jesus tem poder para fazer sinal? Sim. Jesus tinha poder e tem poder para fazer grandes coisas. Mas Jesus fica triste por causa da incredulidade daqueles homens. Qual seria a ordem natural para acontecer? Os fariseus, entendidos da palavra, leem e veem em Jesus tudo aquilo que os seus discípulos viram. Mas eles não viram. Eles ficavam tentando, você não é o Messias. Não, você. Quando agora questionam a Jesus, Jesus percebe que aqueles fariseus não se contentam só com a vida de Jesus e com os seus ensinamentos. Esta incredulidade é expressa nessa tentativa de que Jesus fizesse o sinal. Ora, irmão Everton, é muito simples, era só Jesus fazer um sinal. Era só falar assim, o que você quer que eu faça, fariseu? O fariseu falava assim, um trovão agora. E Jesus ia lá e, um trovão, né? Resolveu, os fariseus agora creem. Mas não foi assim que o Senhor Deus escolheu se revelar a sua povo. Nós vamos ver mais para frente que Jesus faz uma alusão ao povo idólatra do Antigo Testamento. Ele vai dizer vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Quando Jesus fala nos órgãos sensórios, de sentir, ouvir, de ver, Jesus está fazendo lá uma alusão ao Antigo Testamento que desde o bezerro de ouro, desde o Êxodo, capítulo 32, depois Deuteronômio 29, depois Isaías 6, esse mesmo trecho é usado em referência aos idólatras falando, vocês idolatram outros deuses porque vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem, estão cegos. Esse é um castigo de Deus para aquele povo idólatra, para se parecerem com os seus ídolos. Um argumento teológico do Gregory Bill, ele diz que o povo é o que adora, você se torna aquilo que você adora. Quando Jesus reflete o Antigo Testamento sobre olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, Jesus está se referindo ao povo do Antigo Testamento que se tornavam os seus ídolos, que tinham ouvidos para ouvir, que tinham olhos para ver, mas que nenhum desses órgãos sensoriais funcionava. A tristeza de Jesus é em ver que todo esse tempo, mesmo com o Filho de Deus diante deles, esta incredulidade idólatra continua funcionando na vida daqueles homens. Jesus entristece, mesmo eles sendo adversários de Jesus. Jesus olha para aqueles corações endurecidos e se entristece porque reflete muito o povo do Antigo Testamento que se afastou de Deus e em todo esse tempo foi castigado pela sua idolatria, pela sua cegueira espiritual. Jesus se entristece por ver que aquele povo continua o mesmo Jesus ensinando e falando que o reino está ali e próximo. Meus irmãos, nós aprendemos uma lição muito especial e importante para os nossos dias aqui com os fariseus. A incredulidade é perigosíssima e entristece o Senhor Jesus. Pedir para que Jesus faça aquilo que nós falamos, está beirando a incredulidade.
Quando nós vivemos em alguns momentos da nossa vida querendo que Jesus faça aquilo que nós pedimos pedindo um sinal. Senhor, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Quantas frases eu já ouvi? Se o Senhor é Deus na minha vida, Ele vai fazer tal coisa. Você nunca ouviu isso, graças a Deus, mas eu já ouvi. O Senhor Deus não está refém às nossas preferências. O Senhor Deus não está refém àquilo que nós precisamos e queremos e assim por diante. Jesus se entristece quando somos incrédulos. Mas se estamos falando de aprender de Jesus, será que também nós conhecemos algo em nós, a semelhança de Cristo? Nós nos entristecemos quando vemos a incredulidade deste povo, daqueles que nós pregamos. Nós nos entristecemos quando falamos para alguém sobre o Evangelho e não temos um retorno sobre isso. Ontem nós estávamos em um momento de lazer pela manhã e começou a esquentar o sol e nós brincamos. Eu estava com o irmão Marcel, eu, o Cleberson, e nós brincamos falando assim, tá quente, mas para onde alguns vão aqui é mais quente ainda. Fazendo uma alusão, claro, à condenação, de uma forma jocosa, né, brincando. Será que nós nos entristecemos ao pensar que muitas pessoas que conhecemos serão condenadas, serão castigadas por não crer? Claro que nós fizemos uma piada, uma brincadeira e que logo vem à mente um peso. E nós estamos falando de almas que estão caminhando para a condenação. Eu arrisco dizer que se em nós tivesse esta tristeza diante da incredulidade dos ímpios, nós não estaríamos tão sossegados em nosso dia a dia. Não estaríamos tão tranquilos em saber que alguém é descrente e que mesmo que a gente goste da pessoa, tudo bem, ela vai morrer, vai para o inferno, que pena, acontece. Será que, lembrando da primeira parte, nós temos compaixão dessas pessoas? De pregar o Evangelho, de insistir, e não só isso, de orar, porque quem persuade essas pessoas é o próprio Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho. Será que eu distribuo a pregação do Evangelho a todos aqueles que eu amo e que eu quero muito ver no céu? A tristeza de Jesus nos ensina a refletir sobre isso. Por último, nós vamos ver no versículo 14 em diante, Jesus fazendo um alerta aos seus discípulos. Então Jesus mostra a sua compaixão, Jesus mostra o seu poder, mostra a sua tristeza, e Jesus faz um alerta no final do texto. Ele fala para os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Fermento aqui é um ensino, seja por preceito, por exemplo, e isso é indicado em todo o Evangelho. Jesus olha para os fariseus, olha para os seus discípulos e toma cuidado, tá vendo lá? Fermento aqui é tido como algo negativo, ruim. Jesus vai falar disso mais detalhadamente em outros lugares. Este fermento é este pensamento ou ensinamento ruim que os fariseus estão se posturando. Três grupos perseguiam Jesus de forma mais ativa. Os fariseus tinham como seu fermento o tradicionalismo. Então, mesmo que tenha um filho de Deus ali, nós vimos o pastor Jefferson pregar aqui, domingo retrasado, sobre a tradição. Jesus reprovando a tradição daqueles homens. Falando, não, vocês só vivem na tradição, esse não é o reino de Deus. Então, os fariseus tinham como seu fermento o tradicionalismo. Nós vamos ver Herodes e seus seguidores, os herodianos, com o secularismo, secularizando tudo. Mesmo a própria religião dos fariseus. O Herodes e os herodianos secularizavam aqui. Os saduceus, por sua vez, tinham o ceticismo. Eram descrentes com tudo. Não acreditavam na ressurreição e esse era um dos seus problemas que ele mais é visto na Escritura. Enquanto Jesus alerta sobre as influências desses grupos. Cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus dizendo aos seus discípulos, eles não entendem. Eles falam assim, como assim fermento? Fermento é do negócio do pão? Será que é porque a gente não trouxe pão? Vocês trouxeram algum? Só trouxe um. E eles ficam sem entender o que Jesus está falando. Como assim? Era por causa do pão e tal?
E Jesus fala, quantos pães vocês tinham lá na primeira multiplicação? 5 pães e 2 peixes. Quantos eu multipliquei? 12 cestos sobrou e tal. E agora, da última vez, 7 pães. E quantos sobraram? 7 cestos. Vocês não entenderam ainda que não tem a ver com pão físico? Jesus está falando, vocês não compreenderam ainda que não tem a ver com alimento físico. O fermento é um ensinamento, é um tipo de vida, é um modo de vida. Será que Jesus precisa perguntar para nós? Será que Jesus precisa olhar nos nossos olhos e falar, cuidado com essa vida secular, tradicional e cética, isso não tem a ver com pão. Não tem a ver com um pão natural, não tem a ver com pão caseiro, pão sovado, o tipo de pão que você imaginar. Tem a ver com vida eterna. Será que vocês não entenderam ainda? Será que estamos com os discípulos que não compreenderam que servir a Jesus e seguir a Jesus não tem a ver com o alimento diário? Não tem a ver com um carro bom, bonito, uma boa vida, um bom emprego e um bom salário, uma família estabilizada e tudo direitinho, e férias em tudo que é lugar? Será que Jesus vai olhar para nós e falar assim, vocês não entenderam ainda? Não tem a ver com isso. Tem a ver com vida eterna. Muitos de seus discípulos ficaram extremamente frustrados com Jesus. Porque Jesus, em seus ensinamentos, lhe falava por parábolas, lhes ensinavam coisa como essa que nós aprendemos aqui. Não tem a ver com pão. Muitos discípulos e muitos daqueles que estavam seguindo a Jesus, e não dos 12, mas até alguns outros, não entendiam que Jesus ia vir para morrer e ressuscitar e ascender ao céu. Quando você lê sobre a entrada triunfal de Jesus, estão gritando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Estão todos recebendo Jesus e você se questiona, como eu me questiono, como pode esse povo receber Jesus em um momento desse jeito, glorificando a Deus, e outro momento gritar crucifica? Como? O mesmo povo. Isso nos é explicado quando Jesus com seu jumentinho, todo mundo esperando ele passar em frente ao palácio, parar em frente ao palácio, subir as escadas e tomar o poder. Jesus passa direto. Todas as preferências daquele povo era que esse vem em nome do Senhor, Herodes vai cair, Pilatos vai cair, Roma cairá, porque o Filho de Deus assumirá o trono. Estão agora frustrados, porque eles não entenderam. Jesus está falando, eu sou o pão da vida, eu não sou o pão com fermento. Eu não sou o pão essencial, a alimentação de vocês. Jesus está falando, não tem a ver com o governo terreno. E ele vai falar para Pilatos, o meu reino não é daqui. A mesma coisa que Jesus está perguntando no último versículo aqui, Jesus pergunta àquela multidão, vocês não compreenderam ainda? Vocês não entenderam que não tem a ver com este reino? Fica essa pergunta para nós. Nós entendemos que não tem a ver com uma boa vida, que não tem a ver com uma vida secular de 90, 100 anos. Tem a ver com vida eterna, tem a ver com o reino eterno. Tem a ver com ser cidadãos dos céus e não daqui. Será que nós entendemos? Jesus começa falando de compaixão, termina com tristeza e com alerta. Falando, esse povo me rega. Nós somos assim. Estamos gratos muitas das vezes pelo Senhor nos dar aquilo que precisamos. E muitas das vezes precisamos ser alertados pelo Senhor para não cair em incredulidade. Nós só podemos ter tudo que Jesus nos deu, nos ensinando o que tem a ver com a satisfação e o contentamento no sofrimento, se nós realmente temos Jesus em nosso coração. Se realmente nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Ir para a igreja e ser crente não é um tipo de vida, não é só um modelo, é ser salvo em Jesus, é ser perdoado, é ter a fonte da água viva, aquela água que jorra. Quando Jesus, lá em João, na nossa leitura de confissão, fala que ele é o pão da vida, aquele pão que, parafraseando, quem come nunca terá fome. Aí eles falam assim, Jesus, então nos dá desse pão. E Jesus fala, vocês não entenderam. Que nós possamos compreender, meus irmãos, que o Senhor Jesus é o pão da vida eterna e não da vida terrena. É aquele Cordeiro de Deus que o seu sacrifício foi único e suficiente para redimir todos os nossos pecados. Que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades.
Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor é poderoso. Pai, obrigado por este ensinamento. Que possamos viver a compaixão de Jesus. Que possamos viver também o seu poder em nossa vida. No meio do deserto, que o Senhor Jesus seja suficiente para nós. Que vivamos também, Senhor, a tristeza de Jesus pela incredulidade. Sintamos também. Nos sintamos tristes quando nós percebemos que não creem em Ti, Pai, que enviou o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Senhor, que estejamos alertas ao fermento, às influências externas, que querem nos dar uma vida terrena, secular, tradicional, cética. Possamos compreender essa verdade, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, por meio do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, Pai. Amém.